Olá, amigo ligado na programação da TVT em todo o Brasil e você que nos assiste aqui pelo canal 3, o canal plural da NET em São José dos Campos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa de toda sexta-feira, o Brasil Consciência, que vem hoje com um tema para lá de interessante. Nós vamos falar sobre pesquisa astrofísica e tudo que cerca esse campo da ciência aqui em São José dos Campos, dos institutos de pesquisa que nós temos aqui na cidade. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia no campo espacial, nosso amigo Francisco Conde, que é físico e que está aqui emprestando a experiência dele para a gente. Também está conosco o Carlos Alexandre Voench, pesquisador titular hoje do Departamento de Astrofísica do INPE e também professor do curso de pós-graduação da mesma instituição. Muito bem, para quem não sabe, São José dos Campos e o Vale do Paraíba é uma região que concentra alta capacitação tecnológica. Nós temos aqui Parque Tecnológico, institutos como o INPE, como o DCTA e, num passado distante, aqui também já foi local de pesquisa de ponta em astronomia. Nós vamos conhecer agora o observatório do DCTA, que formou a primeira turma de pós-graduação em astronomia do Brasil. Assista no VT. Olá, tudo bem? Como é que vai? Que lugar que é esse aqui? Então, esse aqui é o Observatório Astronômico do DCTA, né? Ele é um observatório que é aberto ao público todas as terças-feiras, das 19 horas às 22 horas. Ele também faz parte, né, atualmente, além do DCTA, né, ele faz parte do Instituto de Aeronáutica e Espaço, que atualmente vem dando um grande suporte a ele, às instalações e às atividades. Aqui nessa sala nós temos diversos telescópios, né? Por exemplo, nós temos esses dois telescópios que são bastante utilizados, né, durante as noites, durante as visitas. Eles são telescópios refletores, não é? A gente pode até observar aqui o interior deles. Vocês podem ver que a gente tem um espelho lá no fundo, né? E esse espelho ele faz todo esse processo de concentrar, de certa forma, a luz dos corpos celestes e direcioná-la aqui, onde haverá uma lente ocular e onde nós observaremos os corpos celestes. Em 1956, o chefe do departamento de aerovias do ITA, né, que era o professor Bradley Young, formado na Caltech, né, ele teve... Caltech não é no Brasil, né? Não, nos Estados Unidos. Ah, legal. Ele teve, né, a iniciativa de criar esse observatório, juntamente com um técnico em ótica bastante capacitado chamado Abraham Sluk, e os dois podem ser vistos ali, né? E naquela época eles iniciaram a construção desse observatório, eles desenvolveram uma série de equipamentos, né? Fabricaram algumas lentes, espelhos, criaram engrenagens, né? Projetaram todo esse dispositivo que vocês vão ver agora, tá bom? E aí eles tiveram essa iniciativa, né? Na época que esse telescópio foi construído, ele era com certeza o maior telescópio da América do Sul, né? Completamente construído aqui, né? Ele é um telescópio aí que o espelho maior dele fica naquela base ali em cima, né? Ele tem 520 milímetros de diâmetro, né? O comprimento total dele chega a mais de 2,5 metros, né? E esse telescópio ele é bastante importante para a gente porque ele participou ele foi
como é que eu posso dizer, utilizado num dos primeiros cursos de mestrado em astronomia do Brasil, né? Ele ajudou a formar as primeiras gerações de pós-graduandos em astronomia aqui no Brasil, né? Uma coisa interessante, né, que geralmente chama a atenção do visitante, né, é que nós temos um telescópio dessas dimensões num ambiente fechado, né? Como é que a gente pode observar todo o céu? Como é que a gente faz isso? Bem, a primeira resposta, né, é que nós temos aquela parte branca da cúpula, que é uma espécie de janela que é aberta por uma manivela, e ali a gente já tem acesso ao céu nessa região da janela, né? E para que a gente possa visualizar o céu todo, né, eventualmente uma estrela que esteja naquela direção, o que nós fazemos? Nós temos esse recurso aqui de girar a cúpula inteira, né? Ela gira 360 graus e com isso a gente consegue ter acesso a todo o céu, né? Observatório Astronômico do DCTA, aberto todas as terças-feiras, a partir das 18h30. Não é cobrado nenhum tipo de ingresso ou acesso, nada. É só chegar lá na portaria do DCTA, se identificar e dizer que quer visitar o observatório. Eles têm, além dos telescópios, uma programação educacional, umas salas com vídeos, tem oportunidade lá de você observar maquetes, até um objeto espacial, uma parte de um satélite que caiu recentemente no país, está lá também guardado. Um passeio muito bacana, muito interessante para quem gosta desse tipo para quem gosta de ciência espacial. Bom, vamos conversar então, começando com nosso convidado Carlos Alexandre. Carlos, qual que é, para vocês que já estudaram essa área, qual que é o sentimento que você tem de ver uma relíquia dessa construída aqui em São José dos Campos, funcionando, atendendo a população e, de repente, inspirando novos pesquisadores, se é que isso ainda é possível? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer trabalhar, né, durante esse período aí com vocês. Observatórios, instrumentos tecnológicos, eles têm uma espécie de ciclo de vida, né, que durante o tempo que eles cumprem o trabalho de pesquisa, a parte que é relevante para o qual eles foram construídos. Depois desse ciclo, eles podem ser usados de várias maneiras, e uma das coisas que justifica você manter um observatório como esse em operação é você fazer o que a gente chama de divulgação científica, fazer um trabalho onde você leva a ciência, não a ciência de ponta, que ele não faz mais, mas a ciência à população. E nesse ponto, além do valor histórico do observatório do DCTA, como já foi dito, formou as primeiras turmas de pós-graduação, o fato de ser aberto ao público, ser usado para essa parte de divulgação e ser mantido em condição operacional, eu acho que é espetacular. A aeronáutica faz um belíssimo trabalho de manter o observatório em funcionamento. Bacana. Além do observatório do DCTA, São José dos Campos também tem outras duas oportunidades para quem gosta de astronomia. A Univap, a universidade particular aqui da cidade, uma fundação, na verdade, mantém também um observatório com visitas abertas ao público todas as quartas-feiras, também a partir das 19h30, e temos também um observatório no INPE, mas que momentaneamente não está aberto ao público, está servindo apenas para os cursos de pós-graduação, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Conde, explica uma coisa para mim, por que antigamente a gente tinha aqui no país pessoas dispostas, empreendedores da ciência, a chegar lá e começar a construir um observatório, a implantar um centro de pesquisa, e hoje parece que tudo fica um pouco mais difícil? Tinha mais dinheiro naquela época, tinha mais condição, tinha mais cientista, o que tinha que não tem hoje? Olha, mais dinheiro eu acho que não tinha. Acho que hoje tem mais dinheiro, se cobra mais impostos. O que havia era menos impedimentos, no meu modo de dizer. Menos burocracia. Não é só burocracia, é má vontade, ignorância, desconhecimento. Por exemplo, o pessoal que não era da área de ciência tinha respeito pela ciência. Assim, falou, não sei, esse cara faz uma coisa... E hoje em dia
eu acho que há muito pouco isso. E eu acho principalmente por desconhecimento, né? Pô, quando eu era garoto lá, eu lia, tinha uns livros lá, né, de ciência. Claro que eu gostava, mas pô, eu fui criado em Cachoeira Paulista, que é uma cidade pequena, não é, nem um centro do INPE não tinha na época lá, né? Era uma fazenda, o local do INPE. E eu tinha um tio, que era um solteirão, e ele era o cara que... Mas muito boa gente, ele era um cara que gostava de apostar na evolução da família, né? Então ele viu que eu gostava de ciência e tal, ele mandou, comprou, ele morava em Belo Horizonte, mandou para mim um livro chamado Brincando com Astronomia, de um tal de R. Argentieri, um russo. Claro que traduzido, né? E Imagino. eu li o livrinho lá, muito interessante, assim, para despertar, né? Ele tinha, por exemplo, uma das perguntas que ele fazia, depois ele respondia, como é que a Terra foi pesada? Como é que você pesa a Terra? Todo mundo sabe que a Terra tem um peso enorme. Como é que pesa, né? Aí você começa, pô, peraí, como é que pesa? Como que calculou a distância à né? Lua antes de ter ido para lá? Né? O outro problema que ele coloca, que não é direto com a astronomia, mas envolve mecânica, é que ele fala assim, se fizer um canhão aqui e apontar para o céu, eu dou um tiro. Ele vai cair de volta aqui? Né? Então isso tem a ver com o quê? Com o movimento da Terra. São movimentos combinados, complexos. Claro que ele dá uma resposta simplificada, mas isso assim era muito interessante para despertar. Eu fiquei muito curioso, na época eu gostei muito de astronomia. Acabei não seguindo, né? Você tem que escolher uma coisa, né? Então lá em Cachoeira eu era o segundo cara mais entendido de astronomia. O primeiro era um cara que tinha um telescópio, que eu cheguei a ver Saturno lá, telescópio amador, mas era interessante, porque eu via nos livros, mas no céu você não vê os anéis, né? O mal vê, é difícil, né? Então você vê que lá foi um prazer, né? Essas coisas não existem mais, né? Eu acho que tem aqui em São José, uma cidade que tem um certo privilégio de ter os institutos e tal, mas, pô, Cachoeira é uma cidade pequena e tinha alguma coisinha lá, né? É assim que você desperta. Então eu acho que dinheiro falta para os projetos de ponta, os projetos mais... falta entusiastas, eu acho. Principalmente entre o meio que decide, que é o meio político, o meio jurídico. Se falar em astronomia lá, o cara vai falar assim, mas qual o seu signo? Eu não tenho uma história tão interessante quanto a sua, Conde, mas eu até perguntei por causa disso. Pouca gente sabe, né? Marconi levou a fama pela invenção do rádio. Sim. Mas a gente tinha aqui em Mogi das Cruzes brasileiro. o padre Landel de Moura, que teria inventado o equipamento antes. Não, tem documentação. Tem documentação. O meu bisavô, Ademar Teixeira, que é nome de rua hoje lá em Valença, uma cidadezinha desse tamanho do Rio de Janeiro. Aliás, é um município grande, mas o perímetro urbano... Exatamente. O meu avô montou o meu bisavô montou o primeiro rádio de Valença, mandou comprar as peças e montou. Hoje em dia, parece que já está tudo meio pronto, né? Então fica difícil você dar asas a essas inventividades. Bom, seguindo adiante, parando de saudosismo, falando então do futuro. Em São José dos Campos tem também pesquisa de ponta, Prêmio Nobel de Ciência em 2017 e que pode mudar a história da humanidade. Vamos assistir no VT. O pesquisador Odílio Denis de Aguiar trabalha há mais de 4 décadas no INPE. Ele começou como estagiário, foi contratado como assistente de pesquisa e fez mestrado na própria instituição. E depois eu saí para um doutorado no exterior em ondas gravitacionais na década de 80. Então eu estou nessa área de detecção de ondas gravitacionais desde mais ou menos 1985. O pesquisador foi responsável pela construção do primeiro detector de ondas gravitacionais brasileiros, construído nos anos 2000 no Instituto de Física da USP. A experiência acumulada no projeto brasileiro colocou o pesquisador como um dos representantes do país no consórcio internacional LIGO. Formada em 2011, a iniciativa pretendia construir 2 interferômetros de alta tecnologia para identificar as ondas gravitacionais. O princípio de funcionamento do interferômetro é o seguinte: eles têm espelhos colocados a 4 km de distância um do outro, dentro de túneis de um vácuo super puro.
Quando a onda gravitacional chega, ela modifica a distância, esses pêndulos estão suspensos por fios, e eles estão num sistema de isolamento vibracional que torna esses espelhos as coisas mais imóveis que existem no planeta. Os espelhos não se mexem mais do que 10.000 avos do diâmetro de um próton, né? Estão imóveis. Tem todo um sistema de isolamento vibracional que imobiliza eles. Que as vibrações do chão não conseguem ser transmitidas por esses espelhos por causa desses sistemas, desses filtros mecânicos de isolamento. Então, quando a onda gravitacional chega, ela faz com que esses espelhos se mexam. Então, a onda gravitacional, por exemplo, a primeira que chegou, ela mexeu os espelhos umas 22 vezes mais do que a imobilidade deles. Então, eles se mexeram e o sistema de laser conseguiu perceber que eles tinham se mexido. Foi este equipamento montado nos Estados Unidos que conseguiu, em 2015, detectar pela primeira vez na história da humanidade a existência das ondas gravitacionais, fenômeno descrito por Albert Einstein pouco mais de um século antes. O Einstein percebeu que quando a gente se desloca com velocidade, o tempo muda. E ele também percebeu que o espaço muda, o espaço contrai e o tempo aumenta. E então ele percebeu que o tempo e o espaço estavam conectados. E aí então chamou isso de espaço-tempo. E aí ele percebeu, 10 anos depois, com a teoria da relatividade geral dele, que quando esse espaço-tempo, essa entidade, espaço-tempo, ela se curva, que é um negócio maluco de pensar, quando ela se curva, ela provoca o efeito da gravitação. Então a gente sente o campo gravitacional porque a Terra, por causa da massa dela, ela entorta, ela curva o espaço-tempo aqui em volta. Então a gente sente a gravitação por causa disso. E a onda gravitacional, ela é essa curvatura, esse entortamento do espaço-tempo se propagando com a velocidade da luz. A identificação das ondas levou o trabalho a conquistar Prêmio Nobel em 2017 e a participação brasileira na pesquisa continua. Uma das frentes que nós trabalhamos é isolamento vibracional para justamente imobilizar esses espelhos. A gente trabalha nessa parte. E a outra parte que a gente trabalha é no resfriamento desses espelhos. Depois, em 2025, eles pretendem parar o interferômetro e modificar ele substancialmente. Uma das modificações vai ser esfriar os espelhos. E o esfriamento tem o objetivo de diminuir o movimento das moléculas, dos átomos, do sólido, do espelho, de forma a tornar eles ainda mais imóveis. Quer dizer, eles querem imobilizar os espelhos mais do que 10.000 avos do diâmetro de um próton. Eles querem imobilizar os espelhos da ordem de 1 milhão avos, uma parte de 1 milhão de avos do diâmetro de um próton. A comprovação da existência das ondas gravitacionais era considerada impossível até pelo próprio Einstein. Além de Odília Aguiar, outros 7 brasileiros participam dos estudos. A gente provavelmente, com o tempo, vai reformular algumas fórmulas da física, vai conseguir descobrir como é que é a gravitação quântica e certamente os engenheiros vão achar maneiras de aproveitar todo esse conhecimento para novas invenções, inclusive invenções revolucionárias, né? Como, por exemplo, quem sabe, controle de gravidade, distorções do espaço-tempo, de forma a produzir buracos de minhoca. Muito bem, enquanto o VT desenrolava, astrofísico e físico aqui comentando os detalhes técnicos da pesquisa, vou fazer uma pergunta simples para os dois. A gente pode viajar no tempo se esse negócio chegar adiante? Não. Com isso aí, certamente não. E vou fazer uma analogia rápida que talvez dê para o pessoal de casa entender, né? Quando a gente vê em ficção científica, tipo Star Trek, né, que a nave entra num buraco de minhoca, sai num outro ponto, então ela desaparece num pedaço e sai num outro pedaço do universo.
E o que a gente conhece de teoria hoje é que ele entraria numa espécie de buraco negro e estaria do outro lado, no que a gente chama de buraco branco, né? É uma das maneiras de se explicar isso aí. Isso que a gente estava falando, eu e o Conde, né? Cada átomo do seu corpo, cada partícula que forma o átomo do seu corpo, ela tem uma função de onda. Ela é descrita por uma coisa microscópica chamada função de onda. Coisa da mecânica quântica que descreve cada uma. Então, quando você entra no buraco de minhoca, a gravidade vai te puxando, você despedaça a estrutura. Quer dizer, a nave, a sua estrutura toda é desconstruída. Aí você pensa que sair do outro lado, você tem que construir as suas moléculas voltarem a ser as moléculas do seu corpo, as moléculas da nave voltarem a ser as moléculas da nave. Você não pode ser um pedaço seu na nave, um pedaço da nave em você, senão, né, a coisa não funciona. E isso é transformar você sair de um sistema macroscópico, uma coisa grande, né, aplicar uma lei do universo microscópico, da mecânica quântica, e depois você reconstruir isso num outro espaço. Quer dizer, você voltar da mecânica quântica para uma coisa macroscópica. E acho que viola um monte de leis físicas no meio do caminho que acho que não dá para fazer, cara. É lógico que a gente está brincando, né? Mas a resposta técnica é essa aí, né? Essa daí, né? Mas o céu é o limite, né? E o que significa, né? A gente deve ficar feliz ou deve ficar triste por ter um brasileiro, aliás, 8 brasileiros envolvidos nesse trabalho? Olha, sem dúvida é uma honra. Você está em pesquisa de ponta, pareado aí com os melhores centros de pesquisa do mundo, né? Infelizmente só aparece quando ganha prêmio Nobel, né? Quando ganha prêmio Nobel todo mundo fala, vai dar entrevista e tal. O cara está fazendo um trabalho árduo, difícil. Há 30 anos nesse negócio. Há 30 anos. Né? Que tem resultados importantes, os prêmios Nobel respeitam o trabalho do cara, sabem. Não, esse cara tá. A ciência, ela é uma mulher feia, né? Ela não tem charme, né? Assim, não é aquela coisa que chega assim, todo mundo acha, que lindo, tal, né? O céu é bonito. A astronomia tem um apelo, uma porta de entrada que é fantástica, né? Eu acho que a gente perdeu o hábito de olhar o céu. No interior a gente olhava mais, né? É fácil. Hoje em dia a cidade tem muita luz, confinamento em prédio. O céu é deslumbrante. Você pegar uma noite sem nuvem, e se possível sem lua, pode ter lua também, mas se tiver sem lua você vê mais os astros, né? Que a lua ela é uma competidora fantástica, mas ela também é egoísta, né? ela toma, né, a cena, né? Ela toma a cena. Mesmo observar o olho nu, é muito bonito. Egocêntrica, talvez. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais informação sobre ciência praticada aqui no Brasil para você. Um instante só, não saia daí. Estamos de volta, segundo bloco do programa Brasil Consciência, sempre com você, aqui todas as sextas-feiras, programa inédito na TVT e no Canal Plural, e você que nos acompanha também pode nos assistir pelos canais na internet. Seguindo então com a nossa programação, vamos falar agora de uma pesquisa de ponta, que também olha para o céu, que acontece no INPE em São José dos Campos, muito discretamente, mas que é uma referência em quase todo o hemisfério sul do globo. Eu estou falando da pesquisa de monitoramento do clima espacial, o estudo do astro-rei do Sol. Vamos acompanhar no VT. O serviço Embrace aqui do INPE, né, ou seja, quer dizer, Embrace é um acrônimo, o Embrace, né, é um acrônimo que quer dizer Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial. Na verdade, é um programa que começou aí já em 2008, que nós juntamos as áreas de aeronomia, nós juntamos uma área aqui chamada Geofísica e Astrofísica, que sou eu, né? Por exemplo, eu sou físico solar, e fizemos um programa para prestar serviço a uma tecnologia que é sensível a coisas que vêm desse senhor aqui, o Sol, para ver quando essa explosão solar acontece, né? E quando essa explosão solar pode eventualmente vir até a Terra
e produzir algum fenômeno que prejudique tecnologia, ou um serviço como comunicação, georreferenciamento dos GPS que todo mundo conhece. Tem duas maneiras que o Sol pode afetar a relação dele que ele tem com a Terra, né? Fora do espectro óptico, dessa faixa onde nós enxergamos, a intensidade não é tão alta, mas a quantidade de energia ainda é suficiente para produzir coisas perturbadoras nas tecnologias. Por exemplo, o excesso de radiação X que está sendo medido aqui. Aqui é quanto o Sol produz em raio-x agora, nesse momento. Estou aqui em tempo real. É que essa radiação é ionizante. Se vem um excesso de radiação de lá para a Terra, ela naturalmente arranca elétrons dos átomos neutros aqui na nossa atmosfera e aumenta a nossa ionosfera, que é a parte ionizada da nossa atmosfera neutra, né, que está aqui acima daquela atmosfera que nos importa para fazer a meteorologia, né? Essa ionização ali, essa perturbação ali, pelo excesso de radiação X ou extrema ultravioleta, ela causa problemas da propagação rádio. Tem dois modelos, duas formas que ela pode nos afetar. As propagações que têm que atravessar a ionosfera, por exemplo, toda a comunicação que vem de satélite para a Terra, ou da Terra para o satélite, tem que atravessar a ionosfera. Se ela estiver perturbada, vai ter ou absorção ou mudança na direção dessa propagação. Significa que eu vou perder informação quando ela está perturbada. A outra maneira dela alterar são as frequências que eu uso abaixo de 10 MHz, por exemplo, que não atravessam a ionosfera. Elas refletem na ionosfera, usam a nossa ionosfera de espelho. Por exemplo, os rádios que vocês veem por aí, as estações de rádio, usam muito esse efeito de refletir na ionosfera, senão a nossa onda não chega longe. Então, se vocês conseguem perceber isso tudo com os estudos que vocês fazem aqui, vocês devem ter pessoas que entram em contato aqui com o INPE para saber, mas será que não está tendo algum tipo de interferência? Você sabe dizer? Sim, nós temos. Os usuários são muitos, né? A gente não vai conseguir fazer uma lista, mas assim, os principais, vamos lá. A aviação precisa de ter conhecimento de que tem uma região que está em blackout, exatamente porque pequenas aeronaves hoje não podem lançar voo mais durante um evento solar importante, que é aquela região iluminada pelo Sol, na parte que está iluminada pelo Sol na Terra. Aquela região está em blackout, significa não há comunicação HF entre a aeronave e a torre. Outros setores, é o próprio GPS, não se faz agricultura de precisão. O Brasil é um país enorme. A agricultura hoje, não sei se você já reparou nessas exposições dos novos máquinas, os tratores não têm nem a direção para o piloto mais, né? Ele é tudo guiado por GPS. Além desse, tem do pessoal que opera as linhas de alta tensão, que podem ter correntes induzidas no solo que queimam transformadores, e tem muitos outros setores. Tem um fenômeno que todo mundo tem curiosidade de saber como é que acontece, como que se forma, é a aurora boreal. Que tem no norte e no sul, né? Elas trocam de nome, né? Boreal e austral no sul, A boreal é no norte. Então, a aurora. A aurora é a evidência mais direta que você tem que cargas elétricas do Sol vieram para a Terra, né? Ou seja, então, hoje em dia, inclusive, é um dos clientes do Serviço do Clima, porque tem muito turismo para isso, né? Então, as companhias de turismo que levam as pessoas a verem a aurora ficam de olho no clima espacial, não para proteger nenhum sistema tecnológico, não. É para levar os grupos para verem auroras. Bom, o que é a aurora, né? Então, assim, se as cargas elétricas que escaparam do Sol via uma ejeção de massa coronal ou via um vento solar mesmo de alta velocidade, né? Que vierem para a Terra, tiverem com essa nuvem de cargas elétricas um campo magnético que tem uma componente que é sul, ou seja, que aponta sul, que é o contrário do campo magnético da Terra aqui, ela consegue penetrar a nossa proteção natural. O campo magnético aqui na Terra é a nossa proteção contra essas cargas. Ao chegar na atmosfera, ela vai excitar os gases. E essa excitação por essas cargas elétricas, ao dexcitar, emite luz. Conforme o elemento químico que foi excitado, a luz é vermelha, verde, azul, então dá aqueles efeitos bonitos. É o mesmo efeito de uma lâmpada fluorescente, né? A lâmpada fluorescente também, a tecnologia faz isso. Lança cargas elétricas de um polo ao outro e coloca lá dentro um gás para ser excitado, que ao dexcitar emite luz. Então nós temos uma aurora aqui em cima do nosso teto, né? E essas auroras que a gente vê lá nos polos, é exatamente isso. Está aí mais uma pesquisa de ponta desenvolvida no Brasil, aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Perguntar para vocês, por que nós temos em algumas áreas
oportunidades, janelas que permitem que o país alcance resultados como esse. Em outras, a gente tem má vontade, despreparo, falta de oportunidade. O que acontece? Essa pesquisa, por exemplo, a gente observou aí o pesquisador falando dos clientes, né? A gente precisa discutir isso, uma forma da ciência se viabilizar pelo comércio dos seus produtos. O que vocês pensam em relação a isso? Quer começar, Conte? Olha, eu não sei se eu falei aqui, o Thomas Hobbes, no Leviatã, falou que a ciência era difícil de se explicar. E entre a ciência pura, existem as várias ciências puras, desde as teóricas, que são quase matemáticas, filosóficas, e as que usam mais instrumento, e as experimentais. Nada disso você vê uma aplicação imediata. Uma inovação assim na hora. Tem um exemplo clássico, o Michael Faraday foi um dos grandes físicos do século XIX, não gostava de ser chamado de físico, gostava de ser chamado de filósofo. E ele descobriu uma das leis que são dos pilares do eletromagnetismo, uma das 4 equações que são os 4 pilares do eletromagnetismo, que tem o nome dele, lei de Faraday. E essa lei ela é básica para uma infinidade de coisas, o eletromagnetismo, né? E quando, logo depois que ele descobriu lá no laboratório, foram os caras lá da coroa, né? Tinha um lorde, tinham altos cargos lá, né? E tiveram curiosidade de ver o laboratório. Você entraram naquele laboratório, tem um monte de fio, imã, né? Ele mostrou lá, os caras não entenderam nada, né? Aí um cara lá da área de impostos falou para ele, por que serve isso aí? Aí ele não aguentou e falou, por que serve uma criança quando nasce? Então a ciência é assim, você está descobrindo coisa, quem descobriu dificilmente imagina utilidade, mas se não tiver descoberta, não vai ter. Sempre tem uma cadeia, tem um cara depois que começa a aplicar, aí aparece um cara mais do lado da engenharia, e fala, peraí, isso aqui dá para fazer uma engenhoca que vai vender, aí aparece um cara mais da área de produção, que vai, né? Nós temos que ter essa cadeia toda. O Brasil, acho que a gente está razoável, assim, muito pequeno, mas com a qualidade boa na ciência. E nas outras áreas nós não temos essa cadeia. Então a ciência fica meio isolada, né? Ela não consegue transmitir isso à frente, né? Você tem que ter esses outros caras e cada cara tem seu nicho. Não é enfiar o cara dentro do INPE, não vai dar certo. Nem enfiar o cara o pesquisador do INPE numa indústria. Não vai, essas coisas não combinam. Né? Os países que ficam de olho nessa cadeia, tem as várias instituições ou estimulam, que chega uma hora vai chegar numa empresa, então você tem que estimular. Seria o caso de chegar e falar, ó, pessoal, mercado, estamos pesquisando isso, e vocês não querem estudar se tem alguma aplicação, fazer uma concorrência pública? Olha, um grande puxador, que aí é bem fácil de entender, é a área instrumental, né? Vocês desenvolvem instrumentos novos, que exigem mais precisão, mais qualidade de materiais, uma série de requisitos que são provocadores da indústria. Olha, você não faz isso para um produto normal, mas quer fazer? Né? Tem desdobramentos que às vezes as pessoas, o governo, as agências de fomento cobram que você faça, mas que não é automático. A indústria espacial tem uma classificação que chama TRL, é o nível de prontidão tecnológica de cada sistema. O Brasil avança muito bem até o TRL3, que é a coisa da pesquisa básica, você desenvolver coisas de instrumentação, porque nós vamos falar depois da antena, do radiotelescópio Bingo, é uma coisa inovadora, a gente é a primeira antena desse tamanho feita no mundo, com aquele tamanho, para aquele uso, mas existe uma dificuldade enorme de você passar isso para a indústria, e a indústria não vai fazer a pesquisa de desenvolvimento, aquela coisa básica, e o laboratório, o centro de pesquisa, não vai se preocupar em fazer isso virar comércio. Radioastronomia é basicamente isso. Tudo que você usa em telecomunicação, ou saiu de pesquisa militar, ou saiu de radioastronomia, da parte de ciência básica.
Mas, mesmo como radioastrônomo ou militar, não está pensando se isso vai virar um telefone celular. A preocupação não é essa. Tem que ter alguém que tenha esse treinamento, como o Conde falou. Você não sabe se a criança vai fazer uma coisa ou outra, mas tem que ter alguém que pense que, com aquele nível de desenvolvimento que a indústria militar ou a pesquisa básica chegou, que você possa fazer a gente chama um termo em inglês, que eu nem gosto de usar muito, mas é spin-off, né? Que spin-off que você dá para aquilo? Aí quando você chegou no ponto de maturidade, aquilo está testado, está viabilizado, você chega no nível de prontidão tecnológica, você pode usar aquilo num instrumento de ponta, numa pesquisa de ponta, mas aí você já passou por aquelas várias etapas. E o Brasil não tem muito essa visão do segundo pedaço aí, né? Tinha um programa interessante na Unicamp, não vou saber precisar se ele continua, mas a Unicamp abria as portas para o curioso. O cara tinha lá uma ideia, uma proposta, um projeto, aí ele ia lá buscar na técnica. Eu acho que existe ainda esse programa. O caminho para ele encontrar. E teve desenvolvimento de vela para filtro, teve desenvolvimento de peça automotiva, teve desenvolvimento de luminária com luz para afastar a mosca. Enfim, talvez, né, fosse o caso de tentar encontrar uma convergência entre esses dois entes, né? Eles precisam se encontrar mais, né? Talvez incentivar o curioso a ter acesso se ele pagar alguma coisa, mas esse dinheiro recuperar para a pesquisa. O Conde comentou um negócio que eu acho que talvez seja o principal entrave para essa cultura avançar aqui. A ignorância é um problema grande, as pessoas não dão valor à ciência como um todo. E existe, para você registrar patente, para você fazer isso de uma maneira comercial, o entrave burocrático é desestimulante. É uma epopeia, né? É uma epopeia. Você tem que passar patentes, registro de patentes iniciais, você faz na Europa, nos Estados Unidos, em poucas semanas. Aqui eu sei porque, enquanto estava trabalhando no INPE nessa parte mais de gestão, o meu período de gestão foi 4 anos e pouco, teve uma patente que foi, voltou e não se conseguia fechar a documentação necessária para fazer o registro. Então isso para quem está fazendo o desenvolvimento lá na ponta ali, o cara às vezes se desestimula, fala, não é nem o pagamento, o dinheiro que é envolvido por recurso, é a quantidade de papel, é a frustração de você não conseguir passar pelas etapas burocráticas para chegar lá. Mas deixa eu só fazer uma provocação aqui que não se encerra nessa discussão, aliás, não dá nem para a gente começar a discutir, é apenas a pesquisa do clima espacial, ela tem clientes. Tem. Né? Esses clientes, eles estão recolhendo para a pesquisa de clima espacial? Eles investem diretamente de várias maneiras. Mas teve que ser feito um arcabouço jurídico para isso, né? Porque, por exemplo... Não. A prestação de serviços, o INPE em algum momento, assim como a meteorologia presta serviço, né? A previsão que a gente vê na televisão ela é consequência da meteorologia numérica, da análise numérica, que é onde você testa modelos e faz aquela previsão, mas para desenvolver a parte computacional, a parte física dos modelos. O que sai daquilo é um produto que você coloca no mercado porque tem retorno para a sociedade. O clima espacial é exatamente a mesma lógica, né, a parte da pesquisa básica em aeronomia e geofísica espacial. Esse produto já está disponível, o que é necessário é você formatar aquilo para os clientes, mas a pesquisa que gera aquelas informações, ela já existe. Você tem que fazer uma interface para isso ficar palatável para o público em geral. Então, na verdade, essas coisas acontecem no INPE e tem que alguém, o diretor anterior, que foi o Gilberto Câmara, ele de alguma maneira viu que isso poderia ter um retorno para a sociedade, né? Mas não é uma obrigação do Instituto fazer isso. É que o INPE acaba fazendo isso por tradição. O Conde está mais tempo do que eu no INPE. Essa tradição de chegar, né? Pesquisa e desenvolvimento, que é a missão do Instituto, e produto e serviço, né? O INPE não vai fazer produção em série de satélites nunca, porque não é a missão.
Ele tem que pegar a tecnologia, repassar para a indústria, integrar e mandar o satélite para o espaço. Ele não vai fazer nunca uma linha de produção de satélite, não é o objetivo do Instituto. Nem poderia ser. Não é uma né? fábrica de satélite, exatamente, não é uma fábrica de satélite. Tá certo, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso último bloco, mas recheado de mais informações para você. Um instante só, não sai daí. Estamos de volta, terceiro bloco Brasil Consciência, com muito mais informação para você no programa de hoje, falando sobre as pesquisas, o desenvolvimento do Departamento de Astrofísica lá do INPE. Estamos mostrando apenas alguns dos trabalhos mais reconhecidos, mais premiados, mais antigos, mas o departamento inteiro tem várias outras pesquisas. Nós vamos retomar o tema mais para frente com toda certeza. Seguindo em frente, então, vou mostrar para vocês, estávamos lá gravando, fazendo as externas sobre esse programa e encontramos um objeto um pouco curioso. Vamos mostrar agora nessa imagem, o Carlos Alexandre vai explicar para a gente o que é isso aí, Carlos Alexandre, esse cone gigantesco que nós encontramos lá perto da sua sala. Então, esse cone é no jargão aí da radioastronomia e da telecomunicação, é uma antena. Em inglês a gente chama de feed horn, né? É um alimentador que recebe a radiação eletromagnética, ela coleta a radiação eletromagnética, e esses dentes que vocês estão vendo aí dentro da corneta, são várias corrugações, como é o nome técnico, né? Ele serve para tirar interferência destrutiva. Isso faz parte de um radiotelescópio para medir os confins do universo, medir as oscilações de bárion no universo jovem. Ele está sendo construído na Paraíba, no Vale do Piancó, em Aguiar. E essa corneta é uma das 50 que vão ser feitas. Então vão ser 50 cornetas desse tamanho que vocês estão vendo, e 2 antenas parabólicas de 45 metros cada uma que vão ser o nosso telescópio. Nós estamos fazendo um radiotelescópio para esse objetivo. Então o grande destaque, eu acho que deve ser dado aqui, é que o projeto mecânico, a construção foi feita no Brasil, inteiramente no Brasil, projeto brasileiro, construção brasileira, e o espelho, o projeto eletromagnético é francês, mas o projeto mecânico e a construção vai ser feita no Brasil. Ele deve começar lá para março, abril de 2019. Mas vamos pontuar que a gente brincou que encontrou esse objeto lá. Qual que é o nome desse projeto? E você falou que ele vai investigar os confins do espaço aí, onde a gente... Os confins do universo. Aonde a gente chegaria? Lá onde está Star Trek, lá o... bem depois. Bem depois. A gente vai ver o sinal que esse radiotelescópio vai observar. A partir do momento que o universo passou a ser dominado pela chamada energia escura, que o universo começou a acelerar a expansão, a gente começa a medir o universo por uma escolha científica, exatamente após a transição da expansão do universo ser dominada pela energia escura, esse radiotelescópio chamado BINGO começa a fazer as medidas. Então, ele pega o universo com mais ou menos a metade da idade que ele tem hoje. Por que BINGO? O B é de bárion, o I é de integrated, né, integrado, o N é de neutral, o G é de gas e o O de observations. A tradução é observações de gás neutro integrada para medir as oscilações acústicas de bárions. O B é de bárion. Então, a gente arrumou um nome bonitinho primeiro, depois tentou encaixar as letras para ver se no nome que fazia sentido. Que desse uma leitura interessante. O acrônimo veio muito antes do nome final do projeto. E puxando um pouco daquela conversa do bloco anterior, essa pesquisa, qual que poderia ser uma utilidade prática para ela, uma aplicação, uma inovação decorrente dela? De cara, essa corneta ela é a maior que já foi feita no mundo dessa forma. Existem cornetas maiores, mas não com essa precisão e desse tamanho. Ela tem 4,5 metros por 2 metros de boca. Feita no Brasil? No Brasil. O processo, se você fosse usinar essa corneta, pegasse um tarugo, um cilindro de alumínio e usinasse, o custo seria assim da ordem de vários milhões de reais. Nós conseguimos reduzir o preço desse primeiro protótipo a R$200 mil com a seguinte ideia: pegar um perfil de alumínio, do jeito que nós queremos, dobrar esse perfil, soldar dentro da tolerância mecânica.
A empresa não fazia isso, ela topou fazer, nós capacitamos a empresa para esse processo e hoje ela é capaz de fazer peças bastante complexas usando alumínio. Ela é uma empresa que fornece para a Embraer, é uma empresa local, foi um spin-off da Embraer, mas eles não faziam isso. Então a ideia é usar conformação de materiais para fazer estruturas complexas. Foi um aprendizado para eles, para atender uma demanda nossa. E por que 50? Por causa da área coletora, o sinal é muito fraco. Esse sinal de oscilações acústicas de bares é um sinal muito fraco. Então, quanto maior a área coletora, menos tempo você leva para identificar o sinal. Você já pensou se esse pessoal fosse americano? Quantas vezes eles estariam dando entrevista na CNN, herói nacional, candidato ao Senado, governador? Isso acontece, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ver pela primeira vez isso mais ou menos acontecendo aqui no Brasil. Temos aí a nomeação prévia do astronauta Marcos Pontes para o Ministério, mas, né, se o reconhecimento aos trabalhos científicos fosse igual a todos, nós teríamos aí o Carlos Alexandre dando entrevista no Jornal Nacional, fazendo o trabalho, tendo o reconhecimento pelo trabalho que ele fez. Isso infelizmente ainda não acontece. Vamos olhar mais uma estrutura interessante que nós encontramos lá perto da sala do Carlos Alexandre, lá no INPE. Vamos soltar por gentileza. Está aí então, muito parecida com, eu pelo menos na minha ignorância achei, muito parecida com a PMM, né, a plataforma multimissão lá do satélite Amazônia, mas adianto para você que também achou a mesma coisa, que não tem nada a ver com isso. O Carlos Alexandre vai explicar para a gente que engenhoca é essa. Ela é uma plataforma, a gente pode olhar ali embaixo uma roda de reação, que como tem um satélite, mas isso é uma plataforma onde nós vamos embarcar um detetor de raio-x para observar a emissão de raio-x do centro da galáxia e alguns outros fenômenos que nós chamamos de transientes, acontecem de vez em quando. Isso vai a bordo de um balão estratosférico a 40 e 42 km de altitude. E para todos os efeitos, a mesma estrutura de controle que a gente tem nessa gôndola é usada, o satélite e a gôndola, o instrumento embarcado em balão, tem muitas semelhanças. Nós usamos magnetômetro para orientação, roda de reação para apontamento, sensores estelares para olhar para o céu. Então, muitas coisas que são feitas em missões, a gente chama de missões suborbitais, que vão a bordo de balão, muitas coisas são usadas nessas missões para testar a qualificação espacial ou qualificação quase espacial. Você bota a 40 km de altitude, a atmosfera está praticamente toda abaixo, e você precisa controlar, né, a menos do vento, que acontece lá em cima, o balão vai ao sabor do vento lá na alta atmosfera, você controla como se fosse um satélite, tem os mesmos requisitos. Se falhar o experimento, você perde o balão, ele tem que cair de paraquedas, você não pode arrumar enquanto ele está operando. Então tem muitas semelhanças, as missões suborbitais e os instrumentos que vão a bordo de satélite. Conde, quando você ainda estava na ativa, quais as pesquisas que você participou? Tem alguma delas ainda em andamento? Olha, eu creio que sim, porque bom, eu mesmo na ativa, quando eu saí para a direção do sindicato, aí você faz uma coisa ou outra. Mas eu acredito que sim, porque esses projetos, eles são de longa duração, né? Vão puxando, que tem na verdade uma série de subprojetos, e você acaba trabalhando num subprojeto. Eu acho que sim. E outras áreas de pesquisa são intermináveis. A área de astrofísica, nós vamos acabar junto com o universo, porque quanto mais você descobre, mais perguntas difíceis surgem. Era muito melhor em 1920, por aí e tal, né? Uma coisa que surpreendente, o Carlos não falou, é que no século XIX você estava muito tranquilo sabendo o seguinte: você tem matéria e energia. Matéria se conserva, Lavoisier descobriu, energia se conserva, um monte de físico lá descobriu, né, Meyer, o Rumford, estavam em paz, assim, beleza. Essas coisas, cada um na sua, tal. Aí veio o Einstein e falou, não, tudo.
matéria vira energia, energia vira matéria, né? Isso até acalmava espiritualmente, né? Energia mais as coisas espirituais, né? Matéria mais as coisas, né? Aí agora não pode uma coisa dessa virar noite, já tumultuou pra caramba. E mais recentemente a coisa piorou, né? Porque aonde a gente acha que é matéria, que é a parte do universo, acho que é 30% ou 20% é o que eles chamam de matéria escura, que é só um nome. Você não sabe o que é. Sabe o seguinte, ó, tem um negócio ali que deve ser matéria, porque ele obriga a galáxia a virar, senão ela não giraria daquela forma, não estaria tão coesa. Então faz um monte de conta lá, ó, tem que ter X de matéria, mas onde que está? Você vê? Não. Você deteta? Não. Ela emite radiação, alguma cor? Não. Nada. Mas se não tiver lá, a gente não explica. A conta fala assim, tem 20% do que faz aquele efeito, você só consegue identificar 20%. É que nem um cara que só 20% dele você visse. O resto você não visse, mas o cara era 5 vezes maior do que você está vendo. Falou, peraí, essa história está meio fantasmagórica, Você né? vê o par de sapato chegando, você vê uma xícara voando, ele pede água. Agora, mas a coisa é pior ainda quando você vira para energia. Aí descambou. Você não tem candidato, você só tem o efeito. Eles descobriram que o universo está expandindo. Né? Imagina você empurrar uma mesa, dá um certo esforço, né? Fazer a Terra girar, um esforço muito maior. Agora, o universo inteiro está expandindo. Que força, que energia que sai. Aí a gente fala, ó, não, a energia não é escura, como é que chama? A expansão, o Big Bang deveria prever uma expansão e a gente conseguiu ver isso. O Hubble viu isso em 1929. Agora, essa expansão acelerar contra tudo que você imagina, que a matéria vai travar a expansão, ela vai frear a expansão. Ela tá puxando, né? Você vê o contrário, você vê a aceleração da expansão. Você mede isso claramente e a única explicação é falar, tem uma constante cosmológica, uma pressão negativa que empurra o universo, acelera o universo. Então, tem uma... Então, você não sabe o que é. Ou sei, só sei que nada sei, né? Eu vejo, mas não sei o que é. 5% do que se sabia é o que sobrou. Né? O resto é matéria escura que você não sabe ou energia... Eu esqueci o nome. Energia escura, constante cosmológica, tem vários nomes para identificar isso aí. Tem um nome mais popular... ou seja, emprego para investigar tem pra caramba, porque essas coisas... Trabalho para nós todos. Mas por que eu chamei esse assunto? Porque todas as vezes que o Conde vem aqui, que o Amaury vem aqui, o pessoal que já saiu, eles demonstram preocupação com a renovação dos quadros, né, a questão da continuidade das pesquisas, né? Então vamos falar um pouco da possibilidade de renovar esses quadros. O INPE tem um programa de pós-graduação, tanto para doutorado quanto para mestrado. Carlos Alexandre é um dos professores responsáveis lá, vai falar um pouquinho para a gente. As vagas são destinadas para alunos graduados em astronomia, física, matemática, computação ou engenharia. Exclusivamente para esses ou é preferencialmente? Na verdade, eu poderia generalizar e falar que é para ciências exatas por causa da formação em matemática. A formação em física e matemática ela é fundamental para essa pós-graduação. Então, uma pessoa da área de biologia ou de uma área que não tem a formação matemática, ela tem muita dificuldade de acompanhar o curso. Carlos Alexandre, me diz uma coisa, o que o interessado, o que o aluno que se interessa por esse doutorado ou por esse mestrado vai encontrar na sua carreira acadêmica? Quais são as oportunidades que tem dentro do Instituto para que ele possa aprimorar seu conhecimento? O programa oferece 6 grandes áreas, né? 3 nós já tratamos aqui, a parte de ondas gravitacionais, com o trabalho que está ligado ao Odílio. A outra parte, a parte de cosmologia, ligada ao que eu faço e a galáxia no universo distante. A outra parte, astrofísica de raio-x, ligada à gôndola que a gente viu aqui, né, que o João Braga, que é o chefe do departamento, é o pesquisador responsável por essa área. E tem também uma parte ligada à ótica, com variáveis cataclísmicas, a parte de galáxias e a parte de química do meio interestelar. Física solar, que está ligada ao que o Joaquim falou do clima espacial. E ainda uma parte de física teórica, de astrofísica teórica, cosmologia, que permeia um pouco esses ramos. Então, a gente cobre basicamente de A a Z, desde física solar, que é o quintal
astronômico até os confins do universo. Quantos alunos vocês costumam receber? Existe um limite ou é de acordo aí com as potencialidades dos alunos, vocês vão adaptando? Nós temos um limite de bolsas que os programas de pós-graduação oferecem. Então, nós temos entre 4 e 6 bolsas de mestrado e 4 a 6 bolsas de doutorado disponíveis todo ano. Então, já aconteceu o caso dos alunos, do número de alunos aprovados ser menor que o número de bolsas, deixar uma bolsa em stand-by, mas ultimamente ele tem tido muito mais alunos selecionados, nós temos que fazer um ranking para ver quem são os contemplados com as bolsas. O perfil é do quê? De alunos formados aqui, nos iteanos? Ou tem gente do Brasil todo? Edmond vem de muitos lugares. Iteanos, há muito tempo nós não temos. É mesmo? Iteanos há muito tempo, o pessoal de engenharia não vem para astrofísica. Mas nós temos gente, para você ter ideia, recentemente tivemos alunos de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da Universidade Estadual do Piauí, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, temos alunos da Unicamp, alunos da USP, enfim, eu vim do Rio de Janeiro, eu fui aluno desse programa, vim da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, então tem da Bahia, tem de vários locais. Você se formou aonde, Có? Chegou a ministrar aula também, não? Não, eu fiz USP, né? Fez USP. Depois eu vim trabalhar Foi presidente do centro acadêmico lá também, não? Não. Em 1970, 71 tal, era meio difícil. Difícil então o centro acadêmico. Você não seria por mais do que alguns meses. Eu peguei um período muito ruim de atividade, de liberdade na universidade e tal. Mas depois eu vim trabalhar no CTA. Trabalhei 2 anos lá em São Paulo, que eu aprendi um pouco de ótica e tal. Depois eu vim trabalhar no IAE. Trabalhei um pouco como civil no IAE? Civil, mas eu trabalhava em projeto bélico. Ah, perfeito. Eu não sabia muito que eu trabalhava no departamento bélico, mas as engenhocas que me cercavam eram todas bélicas. Falei, bom, isso aqui é armamento, míssil, né, cabeça de míssil e tal. O Mauri que acabou trabalhando mais nisso. Depois eu virei um pouco mais para física. Eu fui para o IEAV e eu trabalhei com laser lá. E aí eu trabalhei, fui mais para engenharia. Eu construí um laser, projetei. E tive que fazer desenho, mandar fabricar e fazer essa ponte toda aí. Tinha um amigo meu lá, um engenheiro mecânico, quando a engenhoca a gente ligou lá e funcionar, e falou, parabéns. Eu falei, obrigado. Ele falou, eu não acreditava que fosse funcionar. Eu falei, olha, eu segui todas as regras aqui da parte mecânica, de ótica, que é uma combinação laser, uma combinação de mecânica ótica, e um pouco de eletricidade, né? E funcionou. Depois tinha que aperfeiçoar, ele funciona, mas ele não tem uma eficiência boa, né? Então você tem que, aí é uma área árdua de você melhorar. A gente chegou a melhorar um tanto lá. Depois eu fui para o INPE, no INPE eu trabalhei na área de sensoramento remoto, mas mais no laboratório e tal. Eu me senti assim mais à vontade. Eu nunca trabalhei com pesquisa propriamente dita, como o Alexandre e tal. Eu trabalhava numa área que pegava meio que engenharia. Tanto que o Amauri, o pessoal dialoga muito bem, sem ter sido engenheiro, né? É que as áreas que eu trabalhava não tinha engenharia. Para ótica, quem é engenheiro física, É ótico aqui? Então você cata um físico aí e fala, treina aí, vamos fazer. Se vira aí, e vai que vai, né? Mas no fundo é assim, né? Toda área nova que você não tem, você tem que arranjar uns malucos aí que resolve encarar. E o que você não pode é perder, né? Por exemplo, esses caras que bateram muita cabeça, tem que passar para outros já simplificando a coisa, né? Com novos problemas. Hoje em dia tem muito recurso computacional, que calcular a ótica era terrivelmente difícil. Hoje... Legal. Em breve nós estaremos trazendo experiências feitas aí pelos nossos convidados num quadro
mais especial. Em breve a gente vai trazer novidades para isso. Brasil Consciência, novidades sobre isso. Brasil Consciência fica por aqui. Nós voltaremos na semana que vem, no nosso sempre horário das 10 horas da noite, em programa inédito na TVT e também no Canal Plural, com reprises ao longo da semana no Canal Plural e também pela internet. Um abraço para você, obrigado pela companhia. Tchau!